Fala pessoal, tudo beleza? O mundo inteiro fala sobre inteligência artificial, as pessoas comentam sobre esse assunto o tempo todo. Aí nós temos várias tecnologias, inúmeras tecnologias que estão aparecendo aí no mercado, várias empresas estão oferecendo. Mas hoje eu quero trazer para vocês um ringue, nós vamos fazer uma luta aqui de gigantes. Nós vamos colocar de um lado o ChatGPT na versão 4.0 e do outro lado nós vamos colocar o Gemini na versão 1.5. Para quem não sabe, o Gemini é a versão melhorada do Bard, que é a tecnologia de inteligência artificial do Google. E do outro lado nós temos a OpenAI com o seu ChatGPT, famoso ChatGPT, que todo mundo já conhece, já ouviu falar. Quem não usou, uma hora vai acabar usando. Então eu vou mostrar para vocês hoje 12 itens que a gente escolheu para poder classificar e ver quem é que ganha essa luta de gigantes. Se você está interessado sobre esse assunto, me acompanhe até o final do vídeo que vai ser super legal. Eu sou Wagner Cassol, especialista em inovações tecnológicas. Vamos lá! Há aproximadamente um ano atrás, o ChatGPT explodiu no mundo inteiro como sendo a melhor tecnologia de inteligência artificial acessível para nós, pequenos e pobres mortais, não é mesmo? O que acontece é que a gente já fala de inteligência artificial há mais de 50 anos, só que isso sempre foi muito distante do usuário comum. Isso sempre foi algo relacionado às academias, às universidades, mundo afora. Só que depois que a OpenAI disponibilizou uma tecnologia chamada ChatGPT, isso se tornou muito popular. E aí que é a parte legal, a parte interessante disso tudo, porque as pessoas descobriram que inteligência artificial é acessível, é fácil de usar e você tem à sua disposição aí as versões gratuitas, assim como a gente tem as versões pagas, que são um pouco melhoradas. E hoje a gente vai olhar a diferença entre o ChatGPT da OpenAI e nós vamos ver também as melhorias que foram implementadas no Gemini, na sua versão 1.5, que é a versão que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é a última versão disponível pelo Google. Então vamos dar uma olhada nas características de cada uma delas e vamos ver quem ganha essa luta de gigantes. Vamos colocar no ringue do lado direito o ChatGPT, do nosso lado esquerdo o Gemini. Vamos dar uma olhada agora. O primeiro critério que a gente analisou é a janela de contexto. O que cargas d'água quer dizer isso? Janela de contexto. É o seguinte, quando você digita palavras, quando você digita alguma informação que você quer que as tecnologias de inteligência artificial te respondam, ele considera, as duas tecnologias consideram essas palavras, esses caracteres, com tokens. Então, cada palavra, cada caractere, cada espaço é considerado um token, certo? Então, a soma desses tokens é o que vai limitar a quantidade de informação que você pode solicitar e ter como resposta das inteligências artificiais. Então, no caso do ChatGPT na versão 4.0, ele está limitado a 132 mil tokens. 132 mil tokens. Considere como caracteres, tá bom? Para ficar mais fácil de entender. Então, ChatGPT, 132 mil tokens. E no caso do Gemini, 128 mil tokens. Então, nesse caso, 1-0 para o ChatGPT. Vamos dar uma olhada agora no segundo critério, que é limite de uso. Então, no caso do ChatGPT, ele tem uma limitação de quantidade de uso por hora, tá bom? No caso, se você quiser utilizar, por exemplo, o ChatGPT nas versões gratuitas, você tem aí uma limitação de 30 diálogos por assunto, e a partir daí você tem que modificar o assunto ou iniciar um assunto novo, para que ele consiga compreender sobre todo o histórico de 30 perguntas, vamos falar assim, tá bom? No caso do ChatGPT, ele tem uma limitação. A versão 4.0 tem uma limitação de quantidade de perguntas por hora, certo? Existe essa limitação. No caso do Gemini, não tem limitação por hora, então nesse caso
Gemini ganha mais um ponto, 1-1. O terceiro critério para a gente comparar o ChatGPT com o Gemini é a privacidade de dados. A OpenAI disponibiliza no seu site aí uma série de informações relacionadas à privacidade de dados. Eles garantem que quando você solicita que os seus dados não sejam utilizados, ele vai respeitar essa privacidade dos dados. Os seus dados pessoais, as informações que você colocar para a inteligência artificial interagir, perguntar, responder e tudo mais, no ChatGPT, ele tem privacidade de dados. Pelo menos é o que a OpenAI diz que tem. A gente não tem essa informação com certeza, mas a gente tem que confiar que a empresa está falando a verdade. Já no caso da Gemini, Gemini fala que não tem controle de privacidade de dados. Eles disseram que estão aprimorando isso e que num futuro muito próximo eles já vão ter um controle muito mais eficiente. A princípio, não é tão eficiente assim. Então, nesse caso, o ChatGPT ganha mais um ponto. O próximo critério que a gente vai analisar é a pesquisa na internet. A gente sabe que o ChatGPT, quando começou a ser implementado, ele tinha um banco de dados da tecnologia deles. Então, ele usava as informações que estavam alimentadas naquela base de dados. A partir da disponibilização do ChatGPT dentro do Bing, né, da Microsoft, quando a Microsoft entrou e comprou os direitos de uso do ChatGPT, colocando o ChatGPT na sua versão Copilot dentro do Bing, a gente tem uma série de informações que quando o ChatGPT não encontra na sua base de dados, ele vai buscar na internet, ele vai buscar na base de dados do Bing. Porém, a gente já percebeu que essas informações não são muito consistentes. Nem sempre ele consegue trazer as informações de forma correta e os links também nem sempre vêm de forma correta. Já no caso do Gemini, como ele é uma tecnologia do Google, então o Gemini 1.5 já está totalmente integrado com a base de dados do Google, que é a maior base de dados de informações do mundo. Considerando essas informações, que o Gemini já é integrado à tecnologia do Google, as informações já estão ali onde a gente normalmente pesquisaria, o Gemini leva vantagem nesse quesito. Então, mais um ponto para o Gemini. O próximo critério que a gente vai analisar é o tom da conversação. No caso do ChatGPT, ele nem sempre ele se relaciona como se a gente estivesse conversando com um outro humano, né? E a gente percebe aí que a tecnologia, às vezes, do ChatGPT nos traz respostas prontas ou pré-elaboradas que são muito mais parecidas com uma linguagem de máquina do que com uma linguagem humana. Já no caso do Gemini, as pesquisas que nós fizemos e as experimentações que a gente fez mostram que a linguagem natural ela é muito mais próxima da linguagem humana. Então, nesse caso, o Gemini também, no nosso critério, no nosso ponto de vista, leva mais um ponto. O próximo critério que a gente analisou são os resumos, ou seja, a forma com que a tecnologia nos dá as respostas a partir dos prompts, a partir das perguntas que a gente está fazendo para ele. E no caso do ChatGPT, ele tem análises mais abrangentes, ele tem algumas características de detalhamento, então às vezes ele consegue detalhar as respostas, mas ele geralmente ele simplifica demais as respostas. Então ele não é tão preciso quanto o Gemini. Já no caso das pesquisas que nós fizemos, tanto no ChatGPT quanto no Gemini, no caso dos resumos, o ChatGPT foi inferior ao Gemini. O Gemini tem resumos mais diretos, com formatação mais fácil de ler e as opções mais fáceis de encurtar ou expandir os resultados. Então, quando você quer uma resposta mais curta, você solicita ele, ele consegue sintetizar isso. Se você quiser mais uma resposta, se você quer uma resposta mais elaborada, mais precisa, mais detalhada, o Gemini consegue nos trazer respostas muito mais eficientes. Então, nesse caso, no quesito resumo, o Gemini ganha mais um ponto. O
próximo quesito que a gente analisou são as mudanças na resposta. Então, muitas vezes ele nos dá uma resposta, mas a gente quer que ele modifique essa resposta, trazendo um novo contexto, ou uma nova informação em cima daquilo que ele já nos proporcionou. Quando a gente pede isso para o ChatGPT, o ChatGPT ele precisa solicitar se você quer encurtar ou se você quer expandir aquela resposta. Ele vai ficar aguardando que você dê essa informação para ele. Já no caso do Gemini, ele já vem com uma série de opções para você clicar. Então, por exemplo, ele tem a opção para você clicar em encurtar, expandir, simplificar ou reescrever de uma forma mais casual a resposta ou de uma forma mais profissional. Novamente, o Gemini leva vantagem. Mais um ponto para o Gemini. Agora nós vamos para o critério de criação de conteúdo. Então, quando a gente pede para a inteligência artificial criar um determinado conteúdo para a gente pode definir como é que a gente quer o tom da resposta, a forma com que a inteligência vai estruturar essa resposta. No caso do ChatGPT, a gente tem um modo criativo, a gente tem um modo profissional e um modo intermediário ali, de forma que a gente pode solicitar que ele faça uma resposta em cima de um determinado tom. Por exemplo, eu quero que a resposta seja mais criativa, ou então eu quero que a resposta seja mais profissional. Nesse caso, o ChatGPT, ele tem uma característica muito bacana, porque ele atende melhor os requisitos aí de contagem de caracteres e tudo, e ele é mais criativo. Então, muitas vezes eu peço para o ChatGPT construir um conceito de uma ideia e escrever esse conceito em 2, 3 ou 4 parágrafos. E ele consegue fazer isso muito bem. Inclusive, eu gosto muito de criar conteúdos no ChatGPT. Quando a gente vai para o Gemini, a gente percebe que a formatação é mais fácil e a leitura é mais acessível. Ele é especialmente excelente para escrever e-mails. Então, se você quiser escrever bons e-mails, escrever e-mails bem elaborados, o Gemini é muito bacana. E ele leva uma vantagem sobre o ChatGPT. Ele tem recursos muito mais eficientes de CTA. Por exemplo, quando eu quero escrever um texto, quem já está mais ligado aí no mundo das redes sociais, né? Das postagens criativas e tudo mais, vai entender o que eu estou falando. Quando eu quero gravar um vídeo e postar um vídeo nas minhas redes sociais, normalmente a gente faz um CTA. O que é o CTA? É Call to Action. Esse Call to Action é a chamada para ação, quando você pede para o usuário fazer alguma coisa. Por exemplo, agora, no meio desse vídeo, eu vou falar para você o seguinte: se você está gostando desse vídeo, já curte aí, clica no joinha, já se inscreve no canal e se você gostar muito desse conteúdo, compartilha isso com seus amigos. Deixa depois uma mensagem escrita aqui para eu saber o que você está achando do conteúdo desse canal e desse vídeo especialmente. O que eu acabei de fazer é um CTA, um Call to Action. Eu pedi para você fazer uma ação, só que eu estou esperando. Vamos lá, clica aí no joinha. Dá uma curtida para eu poder continuar esse vídeo. Legal, agora que você clicou, vamos continuar. Então, nesse caso, quando a gente está falando de criação de conteúdo, novamente, o Gemini leva vantagem. Mais um ponto para o Gemini. Agora nós vamos entrar num assunto polêmico. O próximo critério que a gente vai avaliar das duas inteligências artificiais é criação de imagem. Olha só. O ChatGPT já tem recursos muito avançados de criação de imagens, utilizando a tecnologia DALL-E, que é a tecnologia que ele utiliza para fazer criação de imagens. Então, ele cria melhores imagens, as imagens são mais precisas, são mais bem elaboradas, são bem estruturadas e elas são bem mais fáceis da gente descrever. Então, quando você faz uma pergunta para ele lá, pedindo para ele... Quando você cria um prompt, por exemplo, pedindo para ele criar uma determinada imagem, você não precisa ser muito preciso, nem muito detalhado, para que ele consiga entender o conceito e trazer bons resultados. Logo no início, dali ele dava umas pisadas na bola e ele não funcionava muito bem. Às vezes você pedia uma imagem lá, vinha uma pessoa com 6 dedos, vinha uma imagem meio truncada, alguma coisa meio embaçada aí no meio.
Mas agora, na versão 4.0 do ChatGPT, ele vem com a tecnologia da DALL-E muito avançada, muito eficiente e com resultados muito bons. Aliás, sempre que eu quero criar alguma imagem diferente para colocar nas minhas redes sociais, para fazer algum tipo de divulgação, eu vou no ChatGPT utilizando o módulo do DALL-E e aí eu faço as minhas imagens todas por lá. Quando a gente analisou o Gemini, a gente viu que ele não consegue processar muito bem quando a gente descreve alguma coisa. Então, eu fiz o teste. Eu coloquei um prompt de comando no ChatGPT e pedi para ele gerar uma determinada imagem sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu pedi para ele fazer um gato preto utilizando uma cartola vermelha. No ChatGPT eu consegui um resultado excelente, muito realista. Já no Gemini eu não consegui bons resultados colocando esse mesmo prompt de comando. Eu tive que ir melhorando o prompt, trabalhando de forma mais elaborada para que ele conseguisse entender e encontrasse o resultado. Então, nesse caso, criação de imagens, ChatGPT leva vantagem, mais um ponto para o ChatGPT. Agora vamos para a parte de codificação de sistemas, tá? De programas. Então, quem gosta muito de programar ou quem trabalha com isso vai se apropriar muito dessas duas tecnologias. Quando nós analisamos o ChatGPT, ele consegue ser muito eficiente na hora de construir rotinas, códigos prontos para várias linguagens. Ele consegue também transformar em imagens em HTML e CSS para você colocar no seu site aí, para você trabalhar a parte mais da codificação do seu site de uma forma mais eficiente. O ChatGPT também é muito bom em encontrar erros. Então, se você colocar um trecho de um código lá, de um erro que está acontecendo no seu sistema e você não está conseguindo encontrar esse erro, você pode pedir para o ChatGPT analisar aquele código e trazer resultados a respeito de onde está o erro, qual é a linha de código que precisa ser corrigida ou melhorada. O ChatGPT faz isso com eficiência extrema, ele é muito bom nessa área. No caso do Gemini, na versão 1.0, ele tinha uma certa limitação em criar códigos de programas, ele não era bom nisso. Aliás, ele era bem fraquinho mesmo logo que a Google lançou a versão Gemini 1.0. Na versão 1.5, a Gemini consegue fazer codificação principalmente em Python. Python é a linguagem mais eficiente que a gente encontrou para ser trabalhada no Gemini. Então, se você utiliza essa linguagem, utiliza o Gemini que vai dar muito certo. Mas você pode testar essa mesma linguagem Python no ChatGPT e você vai ver que o ChatGPT leva vantagem em uma série de quesitos. Então, na nossa análise, ChatGPT mais um ponto para codificação de sistemas. Agora nós vamos fazer a seguinte análise. Nós precisamos identificar acesso a dados pessoais. E quando a gente fala de acesso a dados pessoais, lembra que a gente falou também de privacidade. No caso do ChatGPT, ele consegue fazer acesso a dados privados da pessoa. Por exemplo, eu posso tentar integrar ele com o meu e-mail e utilizar recursos da minha base de dados pessoal, uma base de dados muito específica da minha empresa, do meu negócio, para poder fazer com que o ChatGPT resolva determinadas questões que eu quero que a inteligência artificial faça. Porém, o ChatGPT ele tem uma limitação. Ele precisa utilizar APIs e sistemas muito específicos para trabalhar com isso. E isso você só consegue a partir da versão 4.0, a versão Pro e paga, a versão paga. Então, você não vai conseguir usar o ChatGPT na versão 3.5 para fazer acessos a APIs. O que são APIs? APIs são programas que ficam no meio do caminho aí. Vamos imaginar que eu tenho de um lado o ChatGPT, do outro lado eu tenho uma base de dados da minha empresa e no meio eu tenho a API que vai fazer a comunicação entre o ChatGPT e a minha base de dados. Então é uma ponte aí que liga as duas tecnologias. Para você usar isso, você tem que usar a tecnologia paga, não tem versão gratuita para isso. No caso do Gemini, o Gemini tem as extensões do Google. Lembra que o Gemini é do Google e o Google já está totalmente integrado com suas tecnologias.
Então, a partir das extensões do Workspace do Google, você consegue integrar, por exemplo, o Gemini com o seu e-mail, com o seu Gmail, com o seu Google Drive, com uma série de outros documentos que você tem aí disponibilizados dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, o Gemini ele é bem mais integrado, muito mais fácil de utilizar a partir dos documentos que você já tem dentro da plataforma Workspace do Google. Bom, em se tratando de acesso a dados pessoais, o que acontece é que depois que a gente analisou todas as questões, nós identificamos que as duas tecnologias são muito boas para fazer isso. Então, no nosso ponto de vista, temos um empate técnico. E por último, a gente vai falar sobre um critério muito importante, que são as capacidades especiais que cada tecnologia tem. No caso do ChatGPT, você consegue utilizar diversos GPTs, vamos falar assim, diversas tecnologias da inteligência artificial que podem ser integradas com o ChatGPT. Porém, essas tecnologias, na sua grande maioria, são pagas e você precisa disponibilizar recursos para poder integrar as extensões aí dessas tecnologias e fazer com que o ChatGPT funcione de forma eficiente para questões muito específicas, questões muito especiais de um determinado negócio que você queira implementar. Porém, o Gemini, como a gente acabou de falar, ele já está totalmente integrado com as tecnologias Google. Então, se você olhar a quantidade de tecnologias que o Google já tem disponíveis, o Gemini já está adaptado para poder conversar com essas tecnologias. Então eu posso integrar ele com um documento de texto, com uma planilha, com uma apresentação que já estão lá na minha plataforma do Google, no meu Workspace, no meu Drive, nos recursos tecnológicos que o Google já disponibiliza. Isso faz com que o Gemini tenha novamente uma vantagem sobre o ChatGPT, justamente por ser mais flexível e dar mais acessibilidade de uma forma muito mais simples. Por exemplo, se eu quiser escrever um e-mail de forma que ao final eu quero que o Gemini envie esse texto do meu e-mail já para o meu Gmail, a ponto só de eu colocar um determinado endereço, um assunto e já enviar. Consigo fazer isso de forma automática, de uma forma muito simples e muito eficiente. Coisa que o ChatGPT já não consegue, porque para que ele possa integrar, por exemplo, com um sistema de e-mail, ele precisa de extensões ou APIs para fazer isso. Lembra que o ChatGPT pertence à OpenAI e é uma tecnologia, vamos falar assim, fechada da empresa. Assim como o ChatGPT tem algumas limitações de extensões, mas quando você compra essas extensões, você tem acesso a uma infinidade de recursos, e como o Gemini também tem conexões diretas com as tecnologias do Google, nós entendemos que no quesito capacidades especiais, as duas tecnologias tiveram empate técnico novamente. Então vamos analisar agora como ficou o resultado dessa luta de gigantes. Então é isso, pessoal. Considerando tudo o que a gente viu, todos os critérios analisados de cada uma das duas tecnologias, nós chegamos ao seguinte resultado. Então a partir daí você vai escolher qual é a melhor tecnologia que se adapta à sua realidade. Eu particularmente gosto muito mais de trabalhar com o ChatGPT do que o Gemini. Considerando todas essas diferenças e mesmo assim o ChatGPT levando desvantagem na maioria dos critérios que a gente analisou, ainda assim eu gosto muito mais, eu sou muito mais atraído a utilizar o ChatGPT no meu dia a dia do que usar a versão Gemini, que também está disponível aí, muito acessível, muito fácil de usar, e você pode se identificar com qualquer uma das duas, tá bom? Fica agora a seu critério você trabalhar com uma, trabalhar com a outra, ver os resultados e ver qual das duas tecnologias atendem melhor as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades, tá bom? Se você gostou do conteúdo desse vídeo,
Deixa um joinha aí se você ainda não deixou, se inscreve no canal, compartilha, isso aí é muito importante para que a gente possa fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.